Então, doutor, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal conhecer você melhor. Pode ir? Ok. Acho que é boa noite aí, né? Aqui tá claro ainda, mas boa noite a todos aí É, no são Brasil. 7h30 da noite. Aqui ainda são 6h30, mas bem claro, tá? A primavera já chegou, então só anoitece lá para as 8 horas, 8h30, quando o sol vai se pôr, então tá claro aqui ainda. Mas boa noite aí para todo mundo. Eu sou Carla Aires, fisioterapeuta, trabalhei aí no Centro Paraibano de Quiropraxia por 7 anos, Sete bastante anos. tempo. Fui responsável por gerenciar a parte do Pilates, aí, né, manejar os pacientes com dor por muito tempo e fiz um grande prazer de fazer parte dessa equipe aí maravilhosa. É. Muita saudade. O prazer foi nosso, cara, de ter você com a gente, porque aprendemos muito, né? É como eu disse, a gente aprendeu de uma forma que a gente falava a mesma linguagem. Fala, né? Fala a mesma linguagem. É, Mesmo eu estando na minha área da quiropraxia, das técnicas viscerais, outra, e você no Pilates, mas essa interação era bem legal, né? Eu ainda continuo com essa interação com as meninas aqui, continuo nesse mesmo projeto, né? Tento levar essas duas áreas bem casar bem para que o andamento dos pacientes, o andamento das dores diminua o mais rápido possível. E eu queria já sim. entrar no nosso tema sobre o Pilates. Hum, O que é que você acha? O que é que você tem a me dizer do Pilates? Seria possível a gente tratar dor com o Pilates? Isso é difícil? Como é que seria isso? João, dentro da nossa experiência, né, que a gente teve aí de vários anos, nossa especialidade, o nosso diferencial era justamente usar o Pilates na reabilitação. Sim, O Pilates como uma das alternativas para tratar dor, né? E esse era um dos nossos diferenciais, eu acho que ainda é, né? Faz parte da cultura da empresa, realmente. E sim, é possível. Não é fácil você manejar dor. Dor não é algo simples, porque não é algo que você tem uma bala de prata para você conseguir lidar, né? sim. Para você conseguir sanar as dores de um paciente, principalmente dor osteomuscular, que ela é muito multifatorial. Então, você tem o Pilates ali como uma opção de exercícios, né, que ele entra na parte de cinesioterapia, e o fisioterapeuta ele vai ter a função de pegar aquela ferramenta ali do Pilates para o tratamento da dor. Então, sim, é possível, principalmente você respeitando os limites do paciente e não tentar seguir a técnica cegamente, Uhum. né? Como a gente vê muito, você vê o fisioterapeuta parar de ser fisioterapeuta para se tornar instrutor de Pilates. Sim. Às vezes você deixa de levar em consideração coisas de 5 anos de uma graduação, mais especialização. Pronto? Voltou. Voltou. Estão escutando? Tá sim. Pode ir. Então, às vezes você às vezes deixa de lado um conhecimento de 5 anos para você lidar com patologia, para você lidar com as limitações de um paciente que você aprende numa faculdade e você passa a ser apenas instrutor. Quando você passa a ser apenas instrutor, você segue a técnica, né? Você não segue o paciente. E aí o nosso foco, de fato, sempre foi seguir o paciente. O paciente, ele meio que guia o tratamento, né? A gente vai guiado pelo paciente mesmo com Isso, isso. Mas, de fato, é possível. que isso aí você faz me lembrar e eu acho muito estranho. Hoje a gente percebe muitos fisioterapeutas, né? Tem vários, hoje Pilates está em todo local aí a gente vê Pilates. Mas é justamente esse diferencial que a gente não acha. Que é, por exemplo, aqui a gente tem esse costume de fazer uma avaliação específica para cada tipo de problema, né? Então, o que é que você tem a dizer assim para os nossos colegas que estão nos assistindo aí? Qual é essa diferença de um Pilates quando a gente faz uma avaliação e um Pilates de aula experimental? Que é bem isso que É, você começou a falar, né? é, exatamente. Primeiro, eu acho que é uma questão de valorização. E primeiro é uma questão que eu acho que você tem que ter de conhecimento. Conhecimento de você como profissional, então você sabe que aquilo ali é um instrumento, você não está para seguir o Pilates cegamente. Né? Sempre desconfie de homem de um livro só. Ou seja, você não está ali para ficar no Pilates, no Sim. Pilates, no Pilates. E essa é a sua diferença.
Você foi formado como fisioterapeuta, então você é capacitado para avaliar o sistema osteomuscular. Você é capacitado para avaliar uma patologia, você é capacitado para avaliar o que está causando. E a partir dali você vai traçar um plano de tratamento. Então, Pilates, exercício físico no geral, ele deve ser dosado e prescrito, assim como o medicamento. A questão é essa. Então, esse é o diferencial de você trabalhar com Pilates clínico, esse é o diferencial de você ter um paciente com dor nas suas mãos, porque é uma responsabilidade muito grande. Você, como profissional, tem um paciente com dor, né? Então, empatia do profissional com o paciente é a chave de muita da parte do tratamento. É como você consegue guiar a melhora do seu paciente. É nisso daí, tá entendendo? Porque se você tem, a partir do momento que você tem noção que as evidências todas, elas corroboram que diante de 1000 tratamentos que você tem dentro da fisioterapia, o exercício físico ele vai conseguir manejar a parte nociceptiva, a parte neuropática, a parte psicossocial, a parte do sistema de movimento, você tem praticamente um medicamento na sua mão, então você tem que prescrever, você tem que saber dosar, você tem que saber guiar o paciente do início ao final, até uma alta, né? Então, esse, de fato, é o diferencial. Que aí cai naquele costume de muita gente fazer o Pilates, vem, faz o Pilates e acaba virando na academia. Você já sabe o que é que você vai fazer. Né? Isso também é um erro muito grande. O paciente é que já sabe o que vai fazer naquela hora. Quer dizer, já acostumou com aquele exercício. E assim, na minha área, por exemplo, eu observo o paciente desde quando ele está entrando. No corredor, eu já percebo o problema das cadeias, aonde possivelmente já está doendo. O paciente diz, pô, como é que você sabe? Se nem eu nem falei ainda, você já sabe que o meu joelho está ruim? É por conta da cadeia, de um processo que aquele corpo já vai mostrando. Existe um livro que diz assim, o corpo fala. Então o corpo ele vem falando desde a ligação do telefone, quando ele liga, desde quando ele entra na clínica. Isso é um olhar clínico que até a recepcionista ela tem que ter. Né? Não é uma obrigação dela, mas ela acaba, por esse hábito de estar com a gente, ela acaba percebendo onde está a dor, o que está acontecendo. Eu acho bem interessante isso, que o paciente ele começa a observar e ver isso na secretária. Dizer, poxa, essa menina, ela é o quê? É da saúde? Porque essa interação de uma Não, equipe... mas... Né? Então, quando esse... aí, Pode com falar, cara. certeza. Pode falar. Não, eu quero dizer assim, uma equipe de saúde que ela se propõe a tratar alguém, é importante que todos da equipe tenham entendimento do propósito, né, do que se Sim. está ali. Então, quando você fala de recepcionista, sim, ela tem que ter um certo conhecimento básico, porque ela é a sua porta de entrada na sua clínica. Sim. Então, quando o paciente tem o primeiro contato, então é importante que ele perceba que todos da equipe ali estão envolvidos para ajudá-lo. Então, existe um certo conhecimento, sim, a ser partilhado com todos, por todos e com respeito, né? Numa hierarquia de quem vai ter mais conhecimento técnico ou menos, mas todos, de fato, têm que partilhar do conhecimento do que é saúde, né, Jonas? A gente Sim. sempre teve Sim. bastante aí. Tem alguém perguntando quantas vezes por semana tem que fazer pilates, e uma vez por semana ajuda em alguma coisa. Não tem como afirmar quantas vezes por semana seria necessário dentro do Pilates clínico, porque é só depois de uma avaliação, lógico. Mas eu posso garantir que uma vez por semana de um Pilates bem aplicado, ele é bem mais benéfico do que você estar fazendo 3 vezes por semana de um Pilates sem orientação. Sim, com certeza. Então, com certeza, ajuda sim. É melhor que nada, né, Carla? Não, com certeza. O que eu admiro bastante do Pilates, e que para mim o mais importante do Pilates são os princípios. Você pode aplicar os princípios de Pilates dentro da academia de musculação, por exemplo, e ter um exercício terapêutico. E você pode estar dentro de um Pilates fazendo totalmente fora dos princípios básicos e você está se machucando, na verdade. Sim. Então, eu acho mais válido do Pilates são os princípios do que os movimentos em si, né? Existem muitos movimentos acrobáticos do Pilates, eles são do Pilates, eles são da técnica em si, e ninguém pode desmerecer, mas você, como profissional, tem que ter a responsabilidade de saber o que o seu paciente vai poder fazer naquele momento. Não é uma questão de você estar proibindo o seu paciente de estar fazendo aquilo ali para sempre, isso
Isso não é papel do profissional de saúde, você está proibindo e restringindo o tempo todo e está alimentando o medo do seu paciente, pelo contrário, né? Você tem que libertar o seu paciente, na verdade, mas é seu papel, sim, e responsabilidade do fisioterapeuta que faz uso da técnica, né? Saber de fato o que usar dentro Doutora, de uma sessão. eu tenho percebido em alguns pacientes que a gente tem tratado que esse paciente já vem de muitas vezes de outros, até de Pilates mesmo. E esse problema, ele vem persistindo, ó, da dor, por exemplo. Então, por exemplo, por que esse paciente mesmo fazendo Pilates, ele ainda insiste com essa dor? A primeira questão é como foi abordada a dor do paciente dentro do Pilates, né? Às vezes, o paciente chega com dor, você tem que entender principalmente o mecanismo do que aconteceu a dor, tudo o que cerca a histórica do seu paciente com dor. E dentro disso aí, de fato, você vai escolher os exercícios. Certas crenças que assim, só funciona se estiver doendo, ou vai ter que doer mais para depois você ter que melhorar, isso não vai funcionar para todos os pacientes, isso é até muito perigoso. É normal você sentir uma certa dor muscular no início da prática do Pilates? Sim, não só do Pilates, mas como de toda atividade física muscular. Você vai ter uma resposta que é própria do exercício, mas uma dor persistente, uma dor que lhe incomoda nos seus afazeres diários, uma dor que piora depois que você passa a fazer o Pilates, alguma coisa está errada na conduta. Então, você tem que voltar para o seu fisioterapeuta, de fato, e indagá-lo, né? Sim. Indagá-lo. E suspeite se ele insistir e persistir que o exercício deve ser feito e que você deve sentir dor para ficar melhor. Porque muita gente acha que isso é normal, né? Não, é normal, Porque você tem que aguentar. não, 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 não. Isso Sentir também, dor, uma dor suportável, ela é do exercício físico, lógico, isso né? também, assim, Mas uma dor incomoda. assim, isso também, desculpa atrapalhar você, mas isso também É não isso. é questão do Pilates, mas assim, academia, por exemplo. O que eu percebo? Muita gente fazendo academia, tá lá no exercício, tô sentindo dor. Não, é normal, continua, né? Continua, é normal sentir Sim. dor, tem que sentir essa dor. Alonga, faz isso, faz isso. E a dor vai piorando, e a dor vai piorando, entendeu? Daqui a pouco aquele exercício ele não está conseguindo mais fazer. Então, é um processo que você vai cada vez mais, se você não tiver cuidado, causando mais lesão nesse paciente. Né? Exato. Então, assim, você ter um senso de avaliação. Todo atendimento você tem que avaliar. A avaliação não é só aquele primeiro ponto, que eu acho que isso eu estou falando porque a gente vivia isso aqui. É uma avaliação Sim. contínua. Você não pode fazer uma avaliação apenas a primeira vez, né? Que é isso que você está falando isso aí também. Jonas, não existe como todo dia o seu paciente que vem 2, 3 vezes por Pilates durante a semana, cada dia que ele vem, na verdade, é um paciente diferente. Por isso, Sim, o seu mesmo paciente que vem 2, 3 vezes por semana, cada dia que ele vem, ele está diferente. Então, por isso que é importante você perguntar como é que você está hoje. Como é que está a sua dor hoje? Como é que você tem lidado com o seu processo de melhora? E aí sim, você vai traçar para aquele dia. Não adianta tentar colocar as mesmas coisas, todo o processo de atendimento ser a mesma coisa. Não adianta, principalmente se você não respeita o limiar de dor do seu paciente e se você não leva de fato isso a sério. Você tá insistindo e persistindo que tem que doer é normal, que aguenta, né? Isso é até perigoso. Você, como parte do profissional de saúde, você está fazendo isso. Isso é até uma certa irresponsabilidade. Você está fazendo isso. E isso, seja você como fisioterapeuta, seja você como educador físico, também dentro da academia, você tem que levar muita coisa em consideração. A gente vive uma era de muita informação. Ou seja, você vai no Instagram, você tem toneladas de exercício à sua disposição. E sim. você pode ir simplesmente ali e tentar repetir, né? Pode não acontecer nada, pode, sem problema nenhum, mas você pode se lesionar também.
Sim, até porque Assim, a gente tem que conhecer a preparação do corpo primeiro para ver o que é que vai administrar, exato. né, para aquele paciente, exclusivamente para É, aquele paciente. Né? Estão não, perguntando, exatamente. tem uma perguntinha aí, o que tem a ver a quiropraxia com o Pilates, né? Qual é a ligação que a Sim, quiropraxia tem? Bem, eu posso dizer a vocês que não tem nada e tem tudo. Porque a quiropraxia, ela vai tratar apenas com a parte óssea. Né? Por isso que a gente não pode avaliar o paciente como apenas a parte óssea, ou apenas o músculo, ou apenas aquele problema. A gente tem que avaliar o paciente como um todo. Por quê? Como quiropraxista, como fisioterapeuta, o que eu faço? Eu vou descobrir a causa do desalinhamento vertebral. Por exemplo, tem muita gente que chega com uma perna desalinhada, uma perna menor que a outra. Ok, mas quem causou esse desalinhamento? Então eu não posso simplesmente chegar naquele osso lá e alinhar. Porque se o problema for ósseo, ótimo, ele vai ficar no lugar que a gente colocou. Mas se o problema for outro, aquela perna ela vai voltar a encurtar. Então no outro atendimento ele vai estar com a perna curta de novo. Então isso é um problema muito da técnica de terapia manual. Se você não tiver um olho mais aguçado, você vai ficar sim, com a cabeça a mil, sem entender o porquê aquela perna voltou a encurtar. Né? Então, a parte da quiropraxia é ajustar cada osso, cada estrutura óssea. Toda articulação a gente vai lá e reposiciona. Mas a minha preocupação é buscar a causa. Né? Então, pode ser um problema muscular? Pode. Pode ser um problema visceral? Sim. Então, aonde, Carla, que você acha que depois de um... Aqui acontecia assim, a gente fazia o atendimento, eu fazia todo o alinhamento do paciente, reposicionava tudo e mandava para onde, Carla? Para fazer a estabilização daquela musculatura. E aí você fala mais ou menos aí o que é que você fazia num paciente que chegava com a crise, por exemplo, com dores de coluna, que achava que era hérnia de disco. Então, o que é que o Pilates, depois de... que é mais lógico, né? É bem lógico, você alinhar primeiro para poder mandar para um Pilates ou academia. Que é essa a minha visão. sim. Né? Então, o que é que o Pilates, após um trabalho desse, pode fazer? Aonde essas Então, duas João, técnicas se unem? o que é importante aí na clínica? Muitas vezes o paciente ele vai vir com uma dor insuportável ou realmente não tolerável. De primeira mão, ele vai vir para a terapia manual. Por quê? Porque dentro do Pilates, com exercícios práticos, eu não tenho ali naquele momento como aliviar apenas com exercícios. Provavelmente eu teria que partir para a técnica de terapia manual. Mas no Pilates a gente não trabalha com um paciente só, a gente tem aí 2 pacientes, então não teria como me dedicar. Então, esse paciente de primeira mão, ele vai para a quiropraxia, ele vai para a terapia manual. E você repassa para o Pilates a partir do momento que a dor passa a ser tolerável, menos recorrente. O paciente não está mais na dor aguda. Passou esse momento, é a hora de retomar o movimento para esse paciente. Por quê? Porque a dor provavelmente paralisou o corpo dele. É um paciente que já não está conseguindo mais agachar, é um paciente que não consegue mais curvar, às vezes para amarrar o sapato, para pegar um objeto no chão, não consegue fazer uma inclinação lateral, não consegue virar o corpo, ou seja, o corpo está preso. O Pilates, sim, ele vem nessa proposta de deixar o corpo mais solto, porque ele vai trabalhar com flexibilidade, ele vai trabalhar com a força, ele vai trabalhar principalmente com respiração, que é uma parte muito importante, tanto para você conseguir modular a dor daquele paciente, vai ajudar bastante, tanto a nível do sistema nervoso periférico, quanto a nível do sistema nervoso central, e ali a gente vai conseguir trabalhar junto dentro do movimento, dentro do próprio prazer de você recuperar o movimento do seu corpo de volta, o paciente entra nesse processo de reabilitação. Então, o que é que eu acho difícil? Que quando eu dava formação aí, é difícil você ter o Pilates se sustentar por si só. Sim. Por quê? Porque Porque a maioria dos pacientes que vão procurar o Pilates, justamente por ser um Pilates, por ser pacientes com dor, às vezes você não vai ter dentro do Pilates sozinho como resolver aquilo dali, Sim. Tem outra pergunta, né? né, do Jean.
Ele está perguntando se... passou aqui, deixa eu ver bem rapidinho. Posso fazer pilates todos os dias? Sim. Mal não vai fazer, né? A resposta é bem fácil, sim, você pode fazer pilates todos os dias, assim como você pode fazer musculação todos os dias, você pode fazer natação todos os dias, você pode misturar pilates com outras atividades físicas, porque se tem uma coisa que no pilates não vai ter é rotina. Sim. E principalmente, o pilates ele pode ser feito todos os dias, portanto que você não tenha E nenhum nunca tipo de pode usar restrição. rotina, né? Porque pilates não é academia. Exatamente, assim. E ele não pode ter um certo tipo de restrição, porque o paciente vai precisar de repouso no Pilates, assim como em outra atividade física. Então, se você faz um Pilates muito avançado, requer recuperação. Você precisa de 2 dias de recuperação de fibra muscular para poder estar estimulando novamente, né? Então, tudo demais é veneno, né? A diferença Com entre o certeza. remédio e o veneno é a dose. Sim, com certeza. Mas você pode fazer, sim, o Pilates todos os dias. A questão, por exemplo, que nossa amiga aí de Pernambuco, eu acho, está perguntando sobre o Pilates, se pode fazer fortalecimento muscular. Bem, eu vejo assim, né? Ainda é a mesma coisa do Pilates. Eu acho que a fisioterapia, ela tem o seu limite. Eu não posso invadir a área do educador físico. O meu trabalho é reabilitar. Então, por exemplo, eu sou aquele profissional que eu vou reabilitar aquele paciente para que ele vá para um educador físico para habilitar ele a tal exercício, a tal movimento. Sim. Né? Então, eu não posso, tipo assim, para fortalecimento, sim, a gente vai fazer o fortalecimento. O que é que eu uso aqui muito no Pilates? O que é que a gente faz aqui? A gente trabalha o fortalecimento, a estabilização, ganha flexibilidade. Eu não quero que você fique o resto do ano aqui. Né? Essa é a minha visão. Né? Quem não concorda, tudo bem. Eu quero trabalhar você, tratar você para que você vá para uma academia, para que você vá fazer uma corrida, para que você... Entendeu? Então, a minha visão como fisioterapeuta de Pilates é reabilitação. Né? A gente já teve paciente aqui que durou... quantos anos, Carla, com você? Teve paciente que durou o tempo que você ficou, né? Exatamente. Então, aí você pergunta... Mas é porque eu não prendia ninguém, não. Então a questão é, você não prende, mas também a gente não podia dizer, vai embora. Né? Porque ele não queria. Não, Né? A nossa amiga Verônica aí foi uma nossa, né? Verônica foi uma das nossas pacientes. Beijo, Verônica. Né? Então ela percebeu isso, que assim, o trabalho nosso é reabilitar. E não é aquele, meu intuito no Pilates é ganhar massa muscular. Vai ganhar, né? Se for o seu intuito, a gente pode trabalhar. Você tem ganho de massa muscular no Pilates. Isso é fato. O que é que acontecia aí? Que os pacientes ficavam porque eles queriam ficar, porque eles saíam da fase da reabilitação e eles optavam do Pilates como, de fato, uma atividade física. E a segurança que a gente passava, né? Pela questão, se acontecer alguma coisa, eu já estou aqui. Então, tá entendendo, assim, muitos dos pacientes que optavam por ficar por a gente, apesar de a gente trabalhar com o Pilates clínico, né, como foco, os pacientes ficavam com o Pilates como atividade física por opção deles mesmo. Sim. E aí é uma questão de qualidade de vida. Né? Era uma questão de qualidade de vida para eles. Então, assim, 90% dos meus pacientes que estavam comigo, eles já não tinham mais sinais ativos de dor, não tinha ninguém aí há 6 anos, 7 anos com dor. Sim. Estavam todos, né? Então, eles faziam Pilates com a gente pela atividade física mesmo. E é que nem você fala, o objetivo da parte clínica é você devolver o paciente à vida normal, a ele fazer o que ele tem prazer de fazer. Né? Não adianta você estar num Pilates se você não gosta de fazer. Mas faça o Pilates o melhor que você pode fazer para que você retorne à sua vida normal. Sim, que você volte você pode correr, o que você gostar de fazer. Então, assim, o Pilates eu uso aqui na clínica como coadjuvante ao tratamento, né? Ao tratamento. Isso. Então, não é uma academia. O paciente, como a gente iniciou no início, para quem não estava aí,
é a questão daqui, aquela questão de você todos os dias, posso fazer Pilates todo dia? Pode. Mas toda vez que esse paciente vir, vai ter que fazer um exercício diferente. Ele nunca pode saber o que eu vou fazer hoje. Né? Porque o que eu percebo muito... Não. Né? O que eu percebo aqui? Eu já cheguei... É complicado falar isso, porque parece que a gente está falando mal do profissional, mas não é. Mas, por exemplo, o paciente vem tão viciado, já sabendo o que vai fazer, que fala para o profissional, fica aí, não precisa não, fica aí. Né? Pode ficar sentado que aí eu me viro. Então, para mim, isso não é um Pilates, virou academia. Então, se você quiser um Pilates desse, procura um profissional de educação física que faça Pilates. Né? E não clínico, porque o nosso tratamento aqui é a questão do Pilates clínico. E aí eu entro em outro tema. Né? Qual é a diferença, doutora Carla, do Pilates clínico e o Pilates clássico, o Pilates aéreo, esse monte de Pilates que estão se inventando aí? Qual é a diferença? Por que, na sua opinião, não usar tal ou usa todos? Como é que você pode me dizer isso? Eu não sei falar bem essa questão do Pilates, que não é minha área, tá? Bom, eu acho o seguinte, a gente tem que respeitar o Pilates do início, que de fato é o Pilates original, foi Joseph Pilates que criou, ele desenvolveu as máquinas, A base, ele né? desenvolveu, as máquinas ele desenvolveu, as básicas, né? Você tem aí 5, 6 aparelhos básicos, mais alguns que não são muito conhecidos. Você tem uma sequência de exercícios de solo, apenas com o peso do corpo, né? E ele fez isso daí criando dentro de uma própria filosofia dele, do que ele acreditava, né? Ser questão de saúde dele. Acontece que o tempo passa, né? E aí você tem vários profissionais que passam a usar a técnica. Você tem profissionais que seguem sim o Pilates clássico e deve-se respeito a eles também, e não são necessariamente fisioterapeutas nem educadores físicos. Por exemplo, aqui no Canadá mesmo, você faz apenas o curso de Pilates e você se torna instrutor de Pilates. Não precisa ser da área da saúde. Não. Eu acredito, pelo menos até 2 anos atrás, o único país onde é de fato requerido você ser fisioterapeuta ou educador físico para usar o Pilates como técnica é o Brasil. Né? Era o Brasil, pelo menos até 2 anos atrás era isso. Mas, por exemplo, no Canadá não acontece isso, nos Estados Unidos não acontece isso, então você tem instrutores, então você tem profissionais de dança que usam a técnica, porque originalmente foi utilizado para você reabilitar bailarinos, profissionais circenses. Essa é uma linha clássica, né? Sim. Essa é uma linha clássica. A partir dos anos 2000 para cá, quando o Pilates de fato vai entrando no Brasil, vai se inserindo e tem fisioterapeutas utilizando a técnica, aí você vai ter fisioterapeutas seguindo o clássico, né? E você vai ter fisioterapeuta indo para a parte clínica, que não são muitos, são poucos. Qual é a questão da parte clínica? Raciocínio crítico, né? É você, de fato, olhar a técnica, saber que você não pode se limitar àquilo dali e que, na verdade, o Pilates perfeito, ele é feito para corpos perfeitos que não existem. Sim. Aí pronto, aí você já bateu na limitação. Você já bateu na limitação do seu paciente já, né? Porque vai ter paciente que você não vai conseguir estar colocando de cabeça para baixo. O Pilates clínico não vai ter esse objetivo de estar colocando ninguém de cabeça para baixo, ou estar abrindo escala, não é isso. Não é crítica a quem faz isso, porque tem-se a linha do que faz, mas o Pilates clínico, ele tem a questão da reabilitação. O clássico, o aéreo, não. Ele, de fato, trabalha principalmente com pacientes que não têm limitações ou que querem superar suas limitações, mas que naquele momento ali não tem uma patologia presente e que aquilo ali não seja aconselhável. Tá entendendo, Jonas? Sim. Tem espaço para todo mundo. Lógico, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o aéreo, tem espaço para o aquático, porque tem pilates até dentro d'água, né? Tem pilates. Eu não consigo entender como é que se faz isso, mas tudo bem. Eu vou atrás, eu vou estudar. É pilates mais. Não, porque às vezes eu digo, eu acho que se Pilates visse algumas coisas, ele se reviraria dentro da tumba,
porque, porque tem coisas que não se aplica à filosofia dele, que ele mesmo criou, né? Então, Sim, as coisas foram se modificando, os profissionais foram modificando a própria técnica, foram entrando os acessórios, foi entrando a bola, foi entrando o Magic Circle, foi entrando os lençóis, e foi se chamando tudo de Pilates, na verdade. voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Voltamos. Voltamos à programação normal. Então, o que eu estava falando é isso. É muita coisa. O que eu deixo de conselho a quem procura o Pilates, se for principalmente com algum tipo de restrição, que procura um Pilates clínico por segurança, né? Mas que se não for que você realmente se sinta à vontade de procurar outro tipo de Pilates, não tem problema, mas foque no profissional, né? Sim. Foque sempre no profissional. É o que eu sempre digo, não existe mau exercício, não existe. O que existe é bom ou mau profissional. Profissional capacitado ou não capacitado para entender o que está ali na frente, né? Mas exercício é sempre bom, é sempre bem-vindo, Com mas certeza. sempre bem orientado. Eu vou abrir Né? um espaço para o pessoal que quiser fazer pergunta. Tem a Dani, Daniele, falando aí, Dani, né? Perguntando qual é o melhor Pilates, solo ou no aparelho. Mas antes de falar com a Dani, me diga uma coisa. É possível tratar a fibromialgia no Pilates? Uma pergunta que fizeram lá em cima. Já passou? Jonas, repete novamente que cortou. Ok. É possível tratar a fibromialgia com Pilates? Olha, fibromialgia, ela é um ponto que até hoje deixa a ciência inteira e todos os profissionais sem ter uma resposta. Que não tem Então, diagnóstico assim, se eu específico, disser né? é difícil você diagnosticar, porque tem muita gente que, na verdade, não tem fibromialgia e você simplesmente, os médicos estão diagnosticando com fibromialgia, então você já tem uma falha de diagnóstico, e quando você falha de diagnóstico, o seu paciente já vem com uma etiqueta, eu tenho fibromialgia, eu sinto Sim. dores É. insuportáveis o dia inteiro da cabeça. Então, se eu disser assim, Tá o cortando um Pilates vai pouquinho. Ah, tá mentindo, né, João? Eu vou estar mentindo. Mas que pode sim, entrar sim. sim. O que a gente tem hoje de evidência para fibromialgia? Atividade física. Atividade física que lhe Sim. dê prazer de fazer, né? Então, se o Pilates se encaixar numa atividade física que lhe dê prazer de fazer, provavelmente ele vai te ajudar. Mas se não for o Pilates, se for qualquer outra atividade física, também é válido, né? Mas se eu disser Até que o por, Pilates sozinho vai curar a fibromialgia, não. Vou ser processada. até porque os fatores que levam à fibromialgia são vários, né? Vários, Não é exato. apenas ter dor. Eu trabalho com muitos É, pacientes que eu tenho fibromialgia. Já chego, como você falou, com o diagnóstico lá, já vem com o papel na exato. mão, tenho fibromialgia. Quando eu começo a trabalhar esse paciente, é tensão, muita tensão. E vai ser um problema visceral, vai ser um problema de desalinhamento vertebral, porque uma vértebra desalinhada vai mandar uma contração muscular, e essa contração muscular, a musculatura fica enrijecida, isso constante. Pode ser um problema mandibular, entendeu? Vai ter o paciente, sim, que tem fibromialgia. Exato. Mas, assim, a gente tem que Sim, descartar todas as possibilidades para realmente dizer, é fibromialgia. Eu posso mandar você é. para um exercício agora porque eu já consegui quebrar esse padrão. Mas você, todo tensionado, é a mesma coisa. Por exemplo, a cadeia, vou explicar bem rapidinho aqui. A cadeia tensional, Sim, ela vai causar um tensionamento forte ao nível de ombro, puxando para baixo. Então, se eu começo a fazer um exercício para cima, eu posso levar um problema de dor no ombro, uma bursite de ombro, mesmo fazendo pilates. E posso causar um problema, isso é minha visão, doutora Carla, não sei se você concorda. sim, Então, eu posso levar uma lesão no nível de ombro, de uma bursite de ombro, mesmo fazendo um exercício que é tranquilo, o pilates, como muita gente acha que o pilates é apenas para a mulher, né? Isso é um mito que é sim, bem... galete, né? né? Então, a gente tem que descobrir a causa desse problema.
Descobrindo a causa do problema da tensão, a gente vai lá e elimina essa tensão, meu ombro vai ficar livre. Então eu já não vou ter mais aquela dor, né? Isso é a visão como eu vejo com Sim. quiropraxia e outras técnicas. Me explica melhor Uhum. sobre isso, cara, na questão da cadeia muscular. Então, Jonas, o que é que eu vou ter na fibromialgia, basicamente? Um corpo com dor Sim, boa parte do tempo. Agora, o que e é que bem acontece inflamado. de fato? Bem inflamado. O que é que acontece de fato? É que o paciente com fibromialgia, ele diminuiu absurdamente o limiar de estopim da dor. O que Sim, é que eu quero dizer com isso? Que eu posso apertar a mão de um paciente de fato com fibromialgia e isso pode doer. Doer de fato. Eu estou falando do paciente de fato com fibromialgia. Né? Então, você tem que ter cuidado até para tocar esse corpo, porque a questão de cadeias musculares é uma questão muito complexa. Você sabe disso. Não é fácil, mas a gente basicamente é uma cadeia. sim. O corpo, né? O corpo inteiro é cheio de cadeias. Então você imagina que você é uma cadeia toda fechada assim, concêntrico, fechado, totalmente fechado. Então não adianta eu, dentro do Pilates, dizer assim, vamos soltar esse corpo, deixar esse corpo livre e vamos abrir. Isso não existe, porque isso vai doer, vai causar mais dor. E esse meu paciente com fibromialgia, que ele tem um limiar de dor muito pequeno, vai ter mais dor ainda, porque eu insisti em liberar um corpo que não estava pronto. Ou eu insisti demais. Então, você passar primeiramente por uma parte terapêutica, de fato é o melhor a ser feito, Sim. para depois você condicionar, jogar movimentos naquele corpo. E respiração, com certeza. Que aí eu já percebi até quando você estava aqui na clínica, que teve paciente que o processo estava tão agudo que o normal a gente fazia em 1 hora o Pilates, 50 minutos, né? Mais ou menos isso. E aí a gente Sim, teve. A atenção estava tão grande que foi preciso fazer 15 minutos, foi isso? Ou foi menos? Você lembra? Jonas, eu falei, no Pilates, não, Pilates, o foco é o paciente. Então, eu não vou estar focando no tempo que tem que ser o Pilates. Eu tenho que estar focando no tempo que meu paciente vai Sim. suportar fazer. Então, se é 15 minutos, se é 20 minutos, se é 30 minutos, isso já é um passo muito grande na recuperação dele. Porque na próxima ele já vai fazer 15 minutos a mais, depois ele vai fazer 40, depois ele vai fazer 50. Né? A diferença do clínico é isso, o foco é seu paciente. É o que ele precisa. Você tem que ser o fisioterapeuta que seu paciente precisa naquele momento, dentro do Pilates, e não ficar preso propriamente ao tempo, como já teve paciente também que eu tive que passar mais de 1 hora ali Sim. dentro, porque complicou, né? Porque complicou. Então eu tive que dar mais atenção. Porque vai ter aquela hora que o paciente está bem, né? Tá alongado, e de repente ele pode ter uma contração muscular e aí travou, Sim, né? Então, travou. E aí o que é que você faz com o fisioterapeuta? Né? Você vai ter que manipular. E aí, Você vai ter que manipular. por isso que é importante o fisioterapeuta ser não só o fisioterapeuta do Pilates, né? Pilates. Aí você é fisioterapeuta, porque Com você está certeza. ali para resolver bronca. Você está ali para resolver bronca, entendeu? E não é pouca bronca, Com não. certeza. E aí a outra pergunta foi da Dani. O que você acha, eu acho que foi isso, a diferença do Pilates solo, do Pilates de aparelho, e o que é que você acha melhor? O que é que você indicaria? Ah, tá. Vamos lá. Quem é mais difícil? Eu vou ser bem sincera. O solo. Sem dúvida, o de solo. Por quê? Porque o aparelho, querendo ou não, ele auxilia o movimento. Ele ajuda o paciente. Ele guia, né? O solo não. O solo, de fato, você tem que ter muita consciência corporal para fazer. Né? Então, assim, não existe melhor ou pior dentro do solo ou do aparelho, mas eu diria que o solo ele é mais difícil e ele é mais desafiador. E o aparelho, ele é ideal que você saiba dosar para você ou facilitar aquele exercício para o seu paciente ou dificultar, né? Mas não existe melhor ou pior entre os dois tipos de pilates, sabe, Jonas? Porque tem exercícios que
no aparelho, o mesmo exercício é mais simples, porque o aparelho está ali para te ajudar. E quando você bota o mesmo exercício no solo, ele se torna muito mais difícil, porque você tem que ter um controle corporal muito grande. Então, não existe melhor ou pior dentro do solo ou do aparelho. Né? Agora, sim, o ideal seria usar os dois. Usar os dois, lógico. Sempre o paciente ele vai gostar mais ou do solo, ou vai gostar mais do aparelho, né? Mas o ideal, de fato, é você usar os dois, né? Você conseguir dar essa experiência para o corpo de utilizar os dois, sem dúvida. Ok, tem uma pergunta, Carla. Quer responder essa pergunta aí agora? Eu não estou vendo as perguntas, tá, John? Ele diz assim, tive uma fratura de úmero, sai um pouquinho da área. O ortopedista disse que era normal a dor até o resto da minha vida. Mas é claro, já realizou fisioterapia, mas não teve tanta melhora. Pessoal, se tiver pergunta, pode enviar, viu? E aí, doutora Carla? John, depois tu me fala do tempo, tá? Tá, temos um tempinho ainda. Ainda é 8h13. Então, alguém aí teve a fratura de ombro e o médico falou que ia ficar com dor, é isso? Isso, de úmero, e aí ele ficou com dor, e o médico disse que era normal, e aí ele tá com dor, fez fisioterapia e não passou. Não teve tanta melhora. Certo. Então, tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração aí, fica difícil responder aqui, né? Com certeza. Quanto tempo já foi a fratura? Que tipo de fratura foi? Qual que mecanismo foi a fratura? Como foi que aconteceu? Como é que tá a musculatura? Exato. O que eu acho mais perigoso de tudo que aconteceu, de fato, foi o médico ter afirmado a você que você vai ficar com dor pelo resto da vida, né? Porque, novamente, isso fica na cabeça. Isso é sempre um desserviço para os nossos pacientes fazer com que eles piorem. E eu acho que isso faz muito você piorar. Mas o que a gente tem que levar em consideração aí é que toda fratura, ela vai ter um processo agudo, né, de inchaço, de dor mais eminente, e depois ela vai ter que evoluir para melhora, se você tem uma cicatrização óssea dentro do normal, né, nisso daí. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é o seu limiar de dor. Porque quando você vai para a fisioterapia, e eu espero que a fisioterapia que você tenha ido não tenha sido apenas de TENS, ultrassom e infravermelho, eu espero, né? Isso daí realmente iria te ajudar na parte aguda, mas passou a parte aguda, você tem que ir para a cinesioterapia, que é, de fato, para você fazer a reabilitação da parte muscular do seu ombro e ter a sua vida de volta, recuperar a força. Lógico que dependendo do tipo de fratura, se você teve uma fratura cominutiva, que você fraturou em várias partes do seu ombro, a sua recuperação vai levar mais tempo para ser feita, mas ela vai ser feita. Qual é o perigo de você não utilizar essa janela de recuperação no tempo hábil? É que você pode, de fato, desenvolver, cronificar uma dor, né? Como essa. Então, você pode ficar mais tempo. E aí, quando a gente fala hoje em dor crônica, a gente já sai do sistema nervoso periférico, a gente sai do seu ombro e a gente vem para a cabeça. É pior, né? Fica pior. Exatamente. Eu já peguei, bem rapidinho, vou voltar para o Pilates de novo, mas só pegando uma deixa aí. A gente já pegou vários pacientes que fizeram cirurgia e continuou com essa tensão, até com pino mesmo. E aí, quando a gente vai olhar, o processo é de um desalinhamento ao nível articular, que ficou um ossinho meio desalinhado. Os pontos de gatilho interno na musculatura. Então, é preciso avaliar e ver o que realmente está ocorrendo aí, né? Então, tem uma pessoa aqui que é bem estranha para você, é a Daisy Aires. Não conheço a minha irmã. Sua irmã, brincadeira. Ela estava falando aqui. Atencionado. E o que ela vai fazer? Pode fazer Pilates? Pode vir para mim. Eu já disse para ela. Sem problema algum. Eu já disse para ela. Certo. Carla está no Canadá, não pode fazer nada com você. Então, Carla. Minha vida é brincadeira. A próxima pergunta foi o pessoal dizendo, foi um paciente que me perguntou. Eu estou fazendo Pilates, estou fazendo academia, estou ganhando elasticidade, mas chegou uma hora que meu corpo ele não avança mais. Eu não consigo mais definir a musculatura, eu não consigo mais fazer o exercício que eu fazia antes.
E o que é que pode estar acontecendo? Passo para você essa bola. O paciente faz musculação, faz Faz pilates. pilates. Ele tá se queixando de quê? De uma questão da definição Da muscular? definição e ele não consegue mais evoluir. Por exemplo, hoje eu consegui avançar um pouco no alongamento. Quando for no outro dia eu vou Sim. fazer de novo. Não, é como se eu voltei a estaca zero. Eu não consigo avançar, né, nessa maleabilidade, nesse alongamento. É como se o corpo dele estivesse levando em contração de novo. Eu alongo, mas o Ah, alongamento que eu estou fazendo não está servindo. Entendeu? Então ele está precisando mais necessidade de alongar mais dias. Ele acha que é questão de aumentar a quantidade do Pilates. olha, às vezes não é uma questão de você tentar aumentar a quantidade do pilates ou da atividade. Porque é o seguinte, ele está fazendo duas atividades contrárias, Né? né? E em que provavelmente pode estar acontecendo que elas estão meio que se anulando. Sim, Porque eu vou para o Pilates, de fato, se eu priorizo flexibilização, beleza? Mas se eu estou numa musculação, que é uma musculação mais pesada, uma musculação de hipertrofia, né? Eu preciso, na verdade, de um encurtamento muscular para ter uma hipertrofia, eu estou tendo duas atividades que se anulam. sim, Então, ele vai alongar o Pilates e ele vai encurtar na musculação. Então, vai chegar, o corpo dele está procurando um ponto de equilíbrio, na verdade, para isso daí. Então, a questão dele estar se sentindo nisso daí, talvez se ele trabalhasse mais com uma liberação miofascial, porque aí eu precisaria fazer uma manipulação e juntar dentro do Pilates e da musculação dele, se ele quer avançar, entendeu? Dentro disso daí. E lógico, eu acho que você tem que rever, você sempre tem que rever o protocolo que está sendo utilizado de exercício. Porque se tem uma coisa que se acostuma muito rápido é músculo. sim. Músculos se adaptam muito rápido. Então, provavelmente, se você está dando o mesmo estímulo ali frequentemente, o músculo não tem mais o que aumentar, você se acostuma, o músculo se acostuma também. Isso, Então, e pode ser também que se ele priorizar exercícios excêntricos dentro da musculação, ao invés de exercícios concêntricos, talvez ajude mais. sim. E a questão de um paciente que faz Pilates e ele não evolui. Aí, troca de fisioterapeuta. Quer dizer que o problema não é o Pilates. Essa é boa, O cara. problema não é o prato. Eu vou dizer, você me conhece, eu sou muito sincera, né? Não dá. Legal. Porque a evolução do seu paciente, em parte, é do paciente, e a evolução do seu paciente, em parte, é responsabilidade do fisioterapeuta. Sim. Né? Lógico, você não tem como fazer pelo seu paciente. Qual a função do seu paciente ali? Fazer o que você está dizendo a ser seguido fazer. Não como uma ditadura, lógico, mas é o que você está raciocinando ser o melhor. Né? E você acompanha a evolução. Na verdade, a evolução do seu paciente, você tem que notar que não está evoluindo. E o ideal é que você consiga interferir antes mesmo que ele perceba que não está Com evoluindo. certeza. E é uma característica que eu via muito aqui em você, é essa habilidade de mudar, né? Porque assim, tem pessoas que detestam Pilates, não gostam de Pilates. E isso é uma coisa que eu não percebia o paciente reclamar de você, porque você tem essa habilidade de mudar o exercício, de... Ele está fazendo Pilates e nem está percebendo que está fazendo Pilates na realidade. Né? O que eu acho ideal, que quem trabalha com Pilates goste de atividade física, goste do Pilates, entendeu? Porque a partir do momento que você faz o que o seu paciente está fazendo, você tem ideia do que ele está sentindo, né? Você consegue passar isso daí. Então, quem me conhece sabe que eu adoro subir escadas, né? Sim, 15º andar, né? Descer, exatamente, correr, fazer atividade física. Então, assim, eu sempre me identifiquei Pilates porque eu gosto de atividade física. Então, é importante que o fisioterapeuta que se propõe a trabalhar com Pilates goste, porque você tem ideia de como realmente o seu paciente vai estar se sentindo ali, fazendo, né, o Pilates. Então, pessoal, eu queria perguntar a vocês se tem alguma dúvida. Nós temos apenas 9 minutos para permanecer na live. Aproveita, Carla. Carla faz quantos anos está no Canadá, Carla? 2 anos. 2 anos. Vai voltar o ano que vem, se Deus quiser. Então, se vocês quiserem... Olha aí!
Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço para vocês perguntarem agora, porque aí é uma das questões também, na minha visão, eu vou explicar agora um pouquinho do que eu percebo, né, de muito erro no Pilates, é você forçar, e eu vou mostrar aqui, cara, eu gosto muito dessa imagem, para quem, né, essa aqui é a minha, eu gosto muito, ninguém vai ver eu explicar um problema sem ela, ela é minha companheira todos os dias. Então, para quem percebe aqui, a musculatura anterior, ela parte lá por trás da nuca, né? Não sei se dá para ver direitinho, e ela vai até o pé. Então, por exemplo, se eu tiver algum tensionamento nessa zona aqui, eu não posso apenas tratar a questão da minha musculatura externa, né? No Pilates ou na academia. Então, se é um processo de lesão aqui, mesmo que você troque o fisioterapeuta, né, doutora Carla? Mas se não resolver essa questão também, é um processo que você vai causar aqui em cima, de tensão ao nível da cabeça, de dor de cabeça, problemas na mandíbula. Que relação tem isso aqui, Carla, com o Pilates? Me explica melhor para o pessoal aí. As cadeias, né, Jonas? O que é que vai ter com o Pilates? O Pilates vai conseguir trabalhar todas as cadeias. Sim. Isso é fato. Isso é uma característica do Pilates que outras atividades não vão conseguir fazer assim tão bem. Né? O Pilates, de fato, consegue trabalhar todas as cadeias muito bem. Mas você tem que ter em mente que, por exemplo, se você tiver algum ponto de tensão muito característico, tipo, é muito comum a gente pegar encurtamento de discos tibiais, né? Isso é muito clássico, né? Mas você fica ali forçando os seus discos tibiais até torar, né? Quando, na verdade, a tensão era do crânio. Sim. A tensão inicial era do crânio, então, na verdade, você tem uma tensão de discos tibiais que ela é só reflexo de uma tensão cranial. Então, na verdade, você deveria ter ido no crânio, no lugar de focar nos discos tibiais. Né? Então, isso é uma coisa que às vezes está limitando também o seu paciente de evoluir. Então, o que é legal você ter a visão de cadeias, porque você consegue evoluir melhor os exercícios. E você encontrar o ponto fixo não é fácil, porque às vezes o ponto fixo fica passeando no corpo do paciente. Fica andando. Com certeza, né? Com certeza. A gente chama isso de prioridade, né? A prioridade que o corpo vai adaptando. Deu? Isso. Voltou? Falhou um pouquinho, Carla, mas a gente chama esse passeando que você falou da questão da prioridade. Por exemplo, meu corpo ele assumiu essa prioridade de hoje, é uma tensão aqui. Eu vou lá, libero isso, vai ter a segunda prioridade. Então a gente tem que buscar sempre a causa, né? Outra cadeia é essa daqui, bem legal, né? Que ela começa também na frente, na testa e vai até atrás. Como a doutora Carla falou, a gente tem que ter o conhecimento geral de um todo, né? Então, assim, Carla, a gente tá chegando no finalzinho, 5 minutinhos já. Finalzinho. É. Olha, Jonas, eu quero deixar claro aqui que eu estou muito feliz, que eu estou na modinha, tá? Fazendo live. Estou na moda. É preciso, né, passar umas dicas aí para os nossos pacientes, nossos amigos. Teve uma pergunta lá no início que perguntou: qual é a dica que você me faz para professores que estão nesse momento trancado dentro de casa, que está fazendo aulas assim online, está sentindo muita tensão? O que é que você em 2 minutos, qual é o que é que você poderia dizer para esses professores estar fazendo para diminuir essas tensões? Então, de fato, fazer exercícios em casa é primordial e principalmente você tentar traçar uma disciplina. Vocês não precisam estar procurando fazer 30, 50 minutos de atividade física, né, para melhorar. Mas se vocês fizerem 15 minutos, por exemplo, de respiração consciente, de um alongamento que não precisa ser tão exagerado para que você não lesione no lugar de você se sentir melhor, é mais benéfico do que você estar o tempo todo procurando um monte de exercícios a serem feitos. Então, assim, se você só tem uma opção de exercício para fazer, eu diria para vocês focarem em respiração, porque, de fato, a respiração ajuda muito a saúde mental. Eu acho que é o que está mais delicado nesse momento para todo mundo, é, de fato, a saúde mental. É você priorizar a respiração, fazer uma caminhada ao ar livre, tipo na sua calçada mesmo, ou no seu quintal, ou na sua varanda, é trabalhar com o que se tem. A realidade é essa, trabalhar com o que se tem.
Carla, eu quero agradecer mais uma vez a você. Fiquei muito feliz em revê-la, né? Espero que você esteja Também, muito bem. João. Espero que você volte o mais rápido possível para nos ajudar aqui. Né? É. Eu sei que você não quer deixar o Canadá, mas pode vir. E eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo aí ainda, o pessoal que já entrou, muito obrigado. Tem paciente que colocou aí, eu gosto muito de vocês, muito obrigado. Eu não falo o nome de vocês, porque às vezes o nome eu não entendo, porque tem umas siglas aí, não dá para ver quem é, a foto pequenininha, mas eu agradeço a vocês por vocês a gente compartilhar um pouquinho com vocês. Né? E mais uma vez, Carla, muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Por você estar disponível. Muita saudade. Beijo para que entraram na live, Verônica, Dani, minha irmã, que eu vi que estão aí. Beijo para a Heloísa e para os meus picorruchos pequenininhos aí. Obrigado, um abração para você e o Robson. Todos vocês, um abração breve. Eu vou estar fazendo outra live, se você quiser participar também, Carla. É quando o processo visceral leva à dor. Né? Ou quando a alimentação vai afetar a dor. Isso é bem interessante. Quem quiser, pode entrar, vai ficar atento que nós estamos sempre jogando as coisinhas aí. E se tiver dúvida, se quiser mais detalhes, pode entrar em contato, deixa recado aí que a gente entra em contato com vocês. E pode marcar outra live com Carla. É muito bom falar com Carla, é ótimo. Muito bom, Jonas, rever vocês, viu? Deus abençoe vocês e proteja todo mundo nesse momento. Quando eu estiver no Brasil, vou levar muamba para todo mundo. Pode trazer. Agradecer a minha consultora de marketing, né? A Melina. Um abração, Melina. Obrigado aí pela força. Verônica, beijão para você. Cristiana. Beijo, Verônica. Cristiana, saudade. Dona Vera lá em Recife. Manda um abraço para você também, viu? Beijo, Dona Vera. Um abração, pessoal. Até mais. Obrigado. Beijo, tchau, tchau. Obrigadão. Valeu, Carla. Tchau.